Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz pela atenção de vocês, é muito importante. Eu estou aqui neste encontro de iniciação científica para apresentar o meu tema, que é sobre glossário bilíngue, Libras-Português na área da biologia marinha. É uma proposta de um e-book. Este é o meu sinal e o meu nome é Eric. A minha orientadora de iniciação científica é a professora Cat. O nome dela é Cat Kumada e este é o sinal dela. Muito bem, na introdução da nossa pesquisa, começamos explicando que durante muito tempo, de acordo com um autor chamado Moreira, publicação de 2020, numa citação direta de que durante muito tempo a gente já percebe a criação de vários sinais feitas de forma bastante arbitrária por surdos e ouvintes, intérpretes, mas pouca ou quase nenhuma discussão sobre o conceito de léxico. Bom, agora atualmente a gente percebe que veio ocorrendo mais a existência de glossários virtuais que usam redes sociais como, por exemplo, o YouTube ou plataformas virtuais para divulgação de sinais termos. Mas observa-se que a necessidade de explorar também os meios impressos, como por exemplo livros ou como os e-books. Isso acontece porque nós percebemos que em vários espaços, como por exemplo as escolas, principalmente as escolas das redes públicas, elas acabam não conseguindo promover ou têm dificuldade de acessar os meios digitais ou internet de qualidade, por exemplo. Então, esse grupo acaba tendo uma predileção aí por materiais didáticos impressos. Portanto, o objetivo dessa nossa pesquisa foi organizar e desenvolver um e-book para divulgar um glossário bilíngue em Libras, português, sobre biologia marinha. A partir de uma abordagem qualitativa, foi feito o desenvolvimento desta pesquisa aplicada, sendo então perseguidas duas etapas. A primeira etapa foi a de sondagem das características que eram consideradas mais importantes para o desenvolvimento de um glossário de Libras português. Já nessa segunda etapa de desenvolvimento, focalizamos na construção do e-book e na divulgação desse referido glossário. Então, nessa etapa, que correspondeu à sondagem e coleta desses requisitos básicos para o glossário, nosso questionário aplicado online foi feito em 2021 e teve a participação de 98 respondentes, divididos entre surdos e ouvintes, sendo ouvintes 63 e surdos 35. Advindos de diferentes regiões e estados do país, observamos que, mais especificamente, 17 estados participaram. A participação de 32% atuava como intérprete de Libras, 19,6% como estudante e 16,6% como professor de Libras. Ao investigarmos a preferência dos respondentes, observamos que esses grupos tinham uma predileção pelos dois formatos, ou seja, pelo virtual para divulgação de glossários em Libras, mas também pelo modelo impresso. Então, esse grupo ficou em um percentual maior do que 58,8%, que entendiam que era ideal que o glossário fosse publicado tanto em modelo virtual como impresso. Desse modo, a partir dessa pesquisa, nós contabilizamos e selecionamos os 5 principais requisitos para o glossário, ou que tinham um percentual maior e mais expressivo. Os tópicos foram categorizados a partir da pergunta do que eles achavam mais importante ter em um glossário. E dentre esses 5, com uma quantidade de 73 respondentes, equivalente a 74,5%, foi indicado foto, imagens e ilustrações contextualizadas deste conceito. Em segundo lugar, com 71 respondentes, equivalendo a 72,4%, foi o quê? O termo em Libras, incluídos dentro de um vídeo em Libras, ou seja, uma gravação de uma pessoa se filmando em Libras, né? E em terceiro lugar, com 52 respondentes, equivalente a 53,1%, foi considerado o contexto de uso dos termos em Libras,
ou seja, o exemplo com frases onde esses termos em Libras poderiam ser apresentados, filmados também, assim como no léxico da Libras. Em quarto lugar, com um equivalente a 50 respondentes, ou 50,51%, nós temos o conceito em Libras. Por exemplo, dizer em Libras sobre este sinal, ou como ele foi coletado, como é que ele foi encontrado esse conceito, a importância dele. Bom, e agora em quinto lugar, com 63 respondentes, ou 43,9%, nós temos o que? O termo em Libras contextualizado numa imagem, ou seja, como ele visualmente pode representar, seja por foto do sinal ou um desenho do sinal termo. Então, a partir de tudo o que foi apresentado, dessas respostas, todo o trabalho que nós fizemos nesse levantamento, os resultados podem ser acompanhados neste diagrama que representa nosso trabalho de desenvolvimento. Em primeiro lugar, nós temos a etapa de levantamento dos sinais termos, onde eles foram organizados em uma planilha cujos sinais foram coletados em diferentes repositórios, sendo eles alguns em glossários, em sites, no próprio YouTube, no Google, na comunidade surdas, e também em contato via o WhatsApp, locais de trabalho, de estudos, entre outros. Fizemos essa coleta e durante a segunda etapa, que consistiu aí na criação das imagens, fizemos a seleção de fotos, buscando aprimorar aí a questão mais visual. Fizemos reuniões onde buscamos validar junto com o desenhista negociando aí, né, sobre a construção dessas imagens, e também junto com o grupo de pesquisa Surdos e Libras Sueli. A terceira etapa foi a criação de conceitos feitos por membros surdos e ouvintes que interagiam com formação em biologia, em Libras, na linguística aplicada, e tinham como base a iconicidade desses sinais e também a construção desses classificadores. A quarta etapa diz respeito ao desenvolvimento dos vídeos em Libras, e consiste na própria gravação que eu fiz desses sinais e também dos conceitos, a edição desses vídeos e depois a publicação deles também. E agora na quinta etapa, o que nós fizemos foi a organização propriamente dita do e-book, ou a sua diagramação, baseada na seleção dos elementos do glossário, na capa, no layout do livro, no sumário, nas cores, no conteúdo que conteria esse sumário, essas cores, todas as fontes, a organização, né, deste e-book, considerando aí aquela sondagem inicial que nós fizemos junto com as comunidades surdas. Então, para mostrar como é que nós representamos essas imagens e fizemos essa combinação e contextualização visual, eu apresento esse quadro com as três imagens. Na primeira é o meu sinal, utilizando a imagem do vídeo com o sinal. No segundo, eu tenho o conteúdo que eu passava do documento para a orientação do desenhista, de como ele deveria fazer essa transposição. E no terceiro quadro, nós temos a ilustração propriamente dita do conceito da biologia marinha e o site representativo da fonte de cada um. Agora, nessa composição, temos a diagramação do e-book. É possível observar a capa do e-book, acompanhada do título, né, que é Segredos do Oceano, e na sequência uma página do e-book com esses três quadrantes, onde é possível visualizar as ilustrações, o texto e a correspondência também do QR Code, né? Assim como consta a minha fotografia, por exemplo, realizando o sinal de baleia azul antártica. E do outro lado, um QR Code. Já na terceira imagem você consegue perceber uma foto do YouTube, que seria a capa do YouTube, com o sinal em libras da baleia, o que poderia ser representado pela baleia jubarte ou azul antártica. Então, diante do exposto pelas minhas considerações finais, acredito que é possível perceber a complexidade do desenvolvimento do e-book, tendo sido aqui uma iniciação científica voluntária e desenvolvida por este pesquisador que é surdo, juntamente com os colegas do grupo Sueli. Dessa forma, infelizmente, não foi possível concluir o e-book a tempo da finalização deste relatório, mas assim, alguns vídeos acabaram sendo regravados e reeditados também para melhorar a qualidade do material. Além disso, nós ampliamos a proposta com a audiodescrição das imagens das pessoas com deficiência visual, considerando ainda que ela poderia ser disponibilizada para inserção de link na diagramação. Com isso, o projeto
deve continuar num formato agora de pesquisa de mestrado, que este aluno de iniciação científica, né, no caso eu, já ingressei aqui no programa de mestrado no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar pela Unifesp. Para sua continuidade, há ainda então a proposta de mudar agora a ideia de um glossário para uma abrangência de um livro paradidático, onde o glossário ele seria apenas uma estratégia didática para se abordar a biologia marinha, pois o e-book constaria ali um pouquinho mais de exercícios, de textos, de aulas, de ilustrações de personagens, etc. Então, aqui vocês podem conferir as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. Por fim, agradeço a atenção. Tchau!